Fala, Rodrigo. Sou um admirador do seu trabalho como apologeta. Você sabe o que é apologeta, né? Não faço a menor ideia. A apologia é a defesa da fé. É um nome que vem da patrística, quando os pais da igreja defendiam a fé religiosa e chamavam aquilo de apologética. Como os adventistas interpretam o significado do sacrifício de Cristo e como participamos dos efeitos desse sacrifício? Boa. Igor e Janzão, sigam nessa força. Um abraço. Valeu, Iago. Ô, Iago, a gente entende assim, bom, o Iago sabe a resposta, porque ele estuda bastante a doutrina adventista, ele responde ali tudo, então vou dar uma resposta aqui, Iago, o seguinte. O sacrifício de Cristo, para mim, o que eu tenho, talvez uma diferença da teologia evangélica clássica, digamos assim, é que geralmente ensina assim, eu vou falar com vocês, o Iago sabe disso, mas só para contextualizar, eles colocam que antes da cruz, vivíamos no período da lei. Uhum. Quando Cristo morre na cruz, ele crava a lei na cruz, expressão paulina, do apóstolo Paulo. Então, nós começamos agora a viver a era da graça. Nós não precisamos mais da lei, né? Então, tem essa dicotomia. Era da graça, era da lei e era da graça. Tá bom? Antes da cruz, depois da cruz. Agora, como é que eu entendo isso? Para mim, essa dicotomia entre era da lei e era da graça é uma dicotomia, para mim, colocada pelos teólogos modernos. Eu não a enxergo na Bíblia ela tão clara assim. Eu vou explicar por quê, Iago. Se houve uma era da lei, então quer dizer que a lei poderia salvar? Não. A lei nunca pode salvar. Então não existiu era da lei. A lei não salva ninguém. Eu acabei de falar, quem salva é a graça de Cristo. Uhum. Mas se o que salva é a graça de Cristo, como Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Daniel, etc., todo mundo que viveu antes da cruz foi salvo. Eles foram salvos pela graça de Cristo, do Cristo que ainda haveria de morrer. Ou seja, Abraão, Isaac e Jacó foram salvos como eu sou salvo. A única diferença é que eu sou salvo pós-morte de Cristo e eles são salvos antes da morte de Cristo. Mas o sangue de Cristo na cruz do Calvário é que propiciou a salvação tanto do que viveram antes como depois. Ou seja, todo mundo, de Adão até o último, é salvo pela graça. A lei não salva. Bom, se todos são salvos pela graça, então eu sou salvo pela graça tanto quanto Moisés. Se Moisés, que era salvo pela graça, tinha que guardar a lei, por que o Rodrigo, que é salvo pela graça, não precisa guardar a lei? Entendeu? Então, para mim, eu acho que, como eu falei, as obras, assim como no Antigo Testamento, também no Novo, elas não são o meio nem a causa da minha salvação, mas o resultado dela. Eu não posso guardar a lei hoje para ter qualquer mérito, porque não há mérito algum. Então, para você, falando assim de uma maneira mais leiga, não tem ali um indício para que você passe a ignorar a lei? Não, não tem. E mesmo o mundo evangélico clássico, por mais que digam assim, a lei foi abolida, mas na verdade, na prática, eles só consideram abolido o quarto mandamento do sábado. Porque se você perguntar a qualquer evangélico que acha que a lei foi abolida, se ele adora imagem de escultura, ele vai falar que não. Se você perguntar para ele assim, você adora outros deuses? Não. Você leva o nome de Deus em vão? Não. Você adultera? Não. Por quê? Porque na lei fala que não. Então, quer dizer, dos 10 mandamentos, eles consideram 9 em vigor. Só o sábado que não consideram. Mas, de qualquer maneira, eu quero deixar bem claro uma coisa. Nesse aspecto aqui, eu tenho diferença da posição do Iago, de outros evangélicos, sobre a guarda da lei. Eu espero ter respondido, pelo menos de maneira didática, porque a pergunta mereceria mais tempo, e eu estou falando aqui para um auditório que nem todo mundo conhece. Mas eu quero dizer bem claro uma coisa aqui. Quando eu falei que o Iago, que eu o admiro e que é um homem de Deus, eu não fui hipócrita. Para mim, ele é. Aí eu vou até devolver aquela pergunta que você me fez lá. Tá bom? E se eu morrer hoje, Deus que defenda, eu quero ainda ficar vivo, porque se eu morrer, quem vai ficar vivo sou eu, porque ela casa de novo. Né? Se eu morrer hoje, o Iago morrer hoje, eu guardando o sábado, ele não guardando o sábado, se ele tiver com Cristo no coração dele, eu tiver com Cristo no meu coração, nós vamos ressuscitar para o mesmo céu. E não vai ter um condomínio de adventista e um condomínio de... Não, a gente vai para o mesmo céu, tá certo? Eu vou morrer em Cristo Jesus, ele vai morrer em Cristo Jesus, desde que eu aceite Cristo como meu salvador pessoal. É isso que o pessoal não entendeu naquela época, quando eu falei, que o próprio Iago discordou de mim, que eu falei de encontrar ateus. É porque eu não posso julgar. Vamos imaginar o seguinte, o camarada é ateu por aqueles motivos que a gente apresentou. Mas no último momento, ali no último segundo, ele falou, Deus, se o Senhor existe, me ajuda. E Deus ouviu aquele último segundo de oração ali.
Em que sentido que eu falei? Mas ele tem que aceitar Jesus, mas de repente ele nem sabe quem é Jesus. Vamos supor que o camarada morreu lá na China, sem nunca ter ouvido o evangelho, sabe? Eu sei que esse é um assunto controverso até entre os missionários. E o índio que morreu aqui antes de encontrar um missionário, que morreu no paganismo, né? E o índio que morreu sem encontrar. A internet é algo que existe agora, né? Pô, até outro dia aí a informação era difícil. Eu me descanso em duas questões. Jesus falou, eu tenho ovelhas que não são desse aprisco, a mim convém conduzi-las. Segundo, Jesus elogiou a fé de pessoas que não faziam parte do povo judeu, e no Antigo Testamento também você tem isso, Naamã, por exemplo. E em terceiro lugar, Paulo falou que aqueles que não têm lei fizeram-se de lei para si mesmos. Eu não estou com isso agora passando a régua e falando assim, pode continuar desdenhando de Deus, sendo ateu à vontade, cuspindo para o céu, que você vai para o céu de qualquer maneira. Não, isso seria universalismo, uma doutrina que eu não subscrevo. Mas, especialmente se o cara faz isso e conhece, ou já ouviu falar da palavra. Exatamente. Então, por favor, não leva para esse lado, não. Mas eu digo que o meu papel é evangelizar, pregar, testemunhar daquilo que eu acredito, mas o resultado é com Deus, não é com o Rodrigo. Canal Examinando as Escrituras. Curta, comente, compartilhe. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho.